Estado da Fazenda do Brasil. Presidente Lula, ministro Mauro Vieira, ministro Wellington Dias, senhoras e senhores. Quero começar a minha intervenção dizendo que o objetivo de erradicar a fome e a pobreza jamais deveria ser um sonho distante. A fome e a pobreza não são fatalidades ou um produto de condições imutáveis. Essa é a premissa da Aliança Global. A comunidade internacional tem todas as condições para garantir a cada ser humano nesse planeta uma existência digna. O que tem faltado é vontade política. O trabalho realizado pela Força Tarefa Conjunta para o estabelecimento da Aliança Global ao longo dos últimos meses confirmou esse pressuposto. Mesmo sem chegar a números comuns, porque as metodologias variam, ficou claro que é preciso investir mais. Por exemplo, segundo o relatório comissionado pela Força Tarefa, os 10 maiores provedores multilaterais de financiamento oficial ao desenvolvimento desembolsaram cerca de 46 bilhões de dólares em 2022 para as duas agendas. Isso representa 24,5% de todos os compromissos dos bancos multilaterais de desenvolvimento naquele ano. Se olharmos para os dados da OCDE, menos de 10% da ajuda oficial ao desenvolvimento se destina a combater a fome e a pobreza. Então é imperativo nos mobilizarmos para aumentar os recursos disponíveis internacionalmente, direcionados a enfrentar esses dois problemas. Precisamos buscar inovações em instrumentos de financiamento para o desenvolvimento, parcerias público-privadas, além de apoiar a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Em particular, a criação da aliança dá um impulso decisivo ao debate sobre a canalização dos direitos especiais de saque, medida indispensável para aumentar a capacidade de concessão de crédito. A iniciativa pioneira do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Africano de Desenvolvimento para operacionalizar essa canalização também oferece um caminho promissor para a Aliança Global que gostaríamos de explorar. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super-ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super-ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. Além do problema de recursos insuficientes, também é preciso melhorar a eficiência no uso desses recursos. A dispersão dos projetos de cooperação internacional não apenas reduz o alcance da cooperação, como também eleva os custos de transação para as organizações internacionais, agências de desenvolvimento e países beneficiários. Na ausência de uma abordagem global, vemos uma multiplicação de projetos em nível de cidades ou comunidades. A fome e a pobreza não são problemas que podem ser enfrentados apenas com políticas de pequena escala. Senhoras e senhores, a trajetória pessoal do presidente Lula mostra que dá para ir muito além quando se tem vontade política. A aliança atuará como um agente catalisador dessa vontade. Ela buscará mobilizar recursos e agregar a cooperação fragmentada em favor de programas de políticas públicas de escala nacional, aglutinando financiadores. O trabalho da aliança se concentra em conectar os fundos já existentes, elevando a sinergia entre eles, com vista a uma atuação mais coordenada e efetiva. A aliança quer, portanto, atuar de forma muito próxima ao Fundo de Desenvolvimento Africano, ao Fundo de Desenvolvimento Asiático e à Associação Internacional para o Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial, além de agências de desenvolvimento e de outros financiadores multilaterais. Quero destacar aqui a importância da 21ª recomposição de capital da Associação Internacional para o Desenvolvimento do Banco Mundial, a principal organização de financiamento e transferência de recursos aos países mais pobres do mundo, o que motiva o interesse do Brasil em retomar sua participação na associação. De nossa parte, anunciamos que o governo brasileiro já se comprometeu a aportar recursos
para a 13ª recomposição de capital do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, outro parceiro relevante para o sucesso da aliança. A atuação conjunta entre esses agentes de financiamento é crucial para ganharmos a escala que precisamos. Presidente Lula, desde os trabalhos de Josué de Castro, autor da obra monumental sobre o caráter global da fome, o Estado brasileiro acumulou grande conhecimento técnico sobre as relações entre pobreza e a fome. E o que a nossa experiência concreta demonstra é que incluir o pobre no orçamento é um ótimo investimento em termos econômicos e sociais. Em 2023, tivemos um dos maiores crescimentos inclusivos da renda de nossa história. A renda dos 5% mais pobres do país cresceu 38,5% em 2023, um aumento recorde. Hoje estamos ouvindo também sobre os rápidos avanços do país no combate à fome, trazidos pelo relatório das Nações Unidas, lançado hoje. Encerro, portanto, convidando a comunidade financeira internacional a se juntar à aliança para efetivamente construirmos um mundo justo e um planeta sustentável, onde a fome e a pobreza sejam apenas referências ao passado superado. Antes de concluir minha intervenção, eu peço a licença de vocês para conceder uma parte ao presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, que terá alguns anúncios a fazer relacionados à participação do banco no pilar financeiro da Aliança Global. Obrigado. Luiz Inácio Lula da Silva, senhora Janja Lula da Silva, primeira-dama, minhas colegas ministras, ministros e ministras de outros países, minha querida ex-presidente Bachelet, minha querida ex-presidenta Dilma Rousseff, saudando aqui todos os organismos internacionais, todos os delegados e delegadas aqui presentes, entidades sociais, senhoras e senhores. Hoje é um dia que entra para a história, para o Brasil e para o mundo. No G20, Fórum dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos, a prioridade para cuidar dos que passam fome e vivem na pobreza. Muito já foi dito pelos colegas que me precederam sobre a importância do dia de hoje e do trabalho que estamos para realizar. Cabe a mim resumir o processo de construção e documentos que estão à nossa frente para aprovação desta força-tarefa para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Mas antes quero sublinhar rapidamente as razões que nos levam a este momento. A pobreza extrema, depois de cair consistentemente no mundo por décadas, voltou a aumentar a partir de 2019 e não está retomando a trajetória de queda. Em 2022, 712 milhões de pessoas viviam na extrema pobreza, a contar pela linha da renda, e 1 bilhão de pessoas na pobreza extrema multidimensional, metade das quais crianças. A desigualdade dentro dos países tem crescido de forma constante e desde 2020 a desigualdade entre países começou a aumentar também, revertendo o progresso de toda uma geração. E hoje, mais cedo, aqui mesmo, neste galpão da cidadania, que nos lembra o saudoso Betinho, estive presente, assim como muitos de vocês, no lançamento da edição 2024 do relatório sobre o estado da insegurança alimentar mundial, com os novos números sobre a fome. Antes de continuar minha intervenção, gostaria, senhor presidente, de conceder um breve aparte ao diretor-geral da FAO, Chu Dong-yul, para nos atualizar, senhor presidente, sobre o estado da fome no planeta. É bizarro, é engraçado, é estranho esta comemoração do governador dos paulistas, o mais carioca de todos, o Tarcísio de Freitas, comemorando o seguinte: ele escreveu no Twitter nesse 23 de julho de 24: fizemos história.
A empresa referência nacional em saneamento básico se torna ainda mais forte a partir de agora. Uma enxurrada de investimentos privados para levar água na torneira e esgoto para todo mundo. Saneamento mais rápido, melhor, mais barato para todos. Escreveu ele, comemorando a entrega definitiva da Sabesp, a maior companhia de saneamento da América Latina, para a iniciativa privada. Para a Equatorial, na verdade, que foi a única empresa que apareceu que quis comprar. Um detalhe. Olha só, por que eu acho que é bizarro, é estranha essa comemoração? Conseguiram vender a Sabesp pelo preço mínimo oferecido na licitação, R$ 67 a ação. E na mesma hora, a Bolsa de Valores já vendia as ações da Sabesp por R$ 82. A Equatorial ganhou sem fazer força nenhuma, sem pregar um prego em São Paulo, 1,5 bilhão em questão de horas. Quem está comemorando é a Equatorial, né, governador? E aí, melhor, mais barato para todos? A Enel que te diga, a Enel que te diga.